há algumas bandas em que se eu ouvir um single novo deles e não me disserem quem é, eu consigo identificar. Pronto. No nosso caso, se eu fosse identificar, talvez seria pela maluqueira dos riffs e pela voz característica que o João tem. Comigo hoje tenho então o João Mateus, ele é vocalista. Tenho também o Filipe Gomes, baterista. Sejam muito bem-vindos aqui ao Força Bruta e desde já muito obrigado por aceitarem o convite. E começo já por perguntar, João, depois de alguns anos de silêncio em estúdio, salvo erro 6 anos, corrijo-me se estiver errado. Como é que foi para vocês dar início ao processo criativo que culminou neste álbum fantástico que é In Darkness We Remain? Ora, olá João, em primeiro lugar, e boa noite a todos os ouvintes aqui do programa Força Bruta. É um prazer eu termos recebido o convite para aqui estar. E na Obrigado. tua pergunta, então, foi basicamente, então, disseste bem, 6 anos atrás, tínhamos lançado o The Vile Manifesto em 2019, fevereiro, e estávamos no processo de promoção do álbum, até tínhamos tido um ano bastante produtivo em 2019, chegámos a tocar no Resurrection, chegámos a abrir para Soulfly em Lisboa, o Filipe, se me puder ajudar, no Lave, Lisboa ao vivo. Uhum. no Lisboa ao vivo, exatamente. Pronto, e estávamos nesse processo de promoção do álbum, quando em março de 2020 aconteceu aquilo que toda a gente sabe, que foi o início da pandemia do Covid e que tudo fechou. E nós vimos-nos privados da oportunidade de continuar a promover um álbum que tinha pouco mais de um ano e ainda tínhamos mais músicas que queríamos ter apresentado. Basicamente ficámos em casa, naquele período em que não sabíamos bem o que é que ia acontecer pelo mundo, até que eventualmente as medidas de restrição aliviaram e nós voltámos a encontrar na garagem, creio que aí por volta de maio de 2020, e sentámos e não tínhamos, os concertos tinham sido cancelados, não havia concertos a serem marcados, porque havia medo das coisas não irem avante, e não tínhamos concertos ao vivo e pensámos, não vamos estar parados, porque não era isso que queríamos todo, e basicamente começámos a resgatar ideias que tínhamos para compor, talvez de início não soubéssemos que já estávamos a compor o próximo álbum, mas era uma necessidade de nos manter ativos e relevantes quando não havia concertos e tínhamos um álbum há pouco tempo. E foi aí a gênese do início da composição do In Darkness We Remain, em que começaram as primeiras ideias, as primeiras músicas e que deram origem a este novo trabalho. E quer dizer, este novo trabalho que foi até criado com mais tempo e autonomia, sem aquela pressão típica dos prazos de estúdio. Tu sentiste que isso de alguma forma mudou, ou melhor, que isso de alguma forma sim mudou como vocês acabaram por trabalhar as músicas? É uma excelente pergunta e agora, com o chamado insight, diria que sim. Talvez essa pressão, porque não havia pressão, tínhamos um álbum há pouco tempo, nem sequer sabíamos o que é que ia acontecer. Basicamente, deixámos muitas músicas fluir e foi sem dúvida o álbum onde trabalhámos mais a composição, onde soubemos onde cortar, onde adicionar, tentar não manter as músicas confusas ou complicadas, porque embora no nosso progressismo a gente também gosta de ter uma banda com um bocado de groove e que as pessoas consigam curtir. E sim, essa pergunta acho que tem um fundamento de verdade, é essa falta de pressão ou eventual pressão de temos que gravar um álbum ou temos que mostrar alguma coisa urgentemente, fez com que o início, pelo menos os dois primeiros terços do álbum foram muito relaxantes a nível de composição, depois o stress inerente de o gravar e eventualmente lançar, já é outra história. Felipe, o disco soa como um cruzamento entre o vosso lado mais progressivo e o vosso lado mais agressivo. Isto foi uma coisa que foi pensada logo desde o início, ou foi apenas uma consequência natural da fase que a banda vive? Boa noite a todos. Acaba por ser uma consequência do processo criativo, porque nós geralmente
não se possa dizer que existe um plano traçado ou um mapa de trabalho antes de começarmos a compor. Nós vamos trabalhando consoante as ideias vão surgindo, vamos criando os temas e sem saber onde é que vai dar, entre aspas. De maneira que esta parte mais progressiva, se calhar a fazer-me lembrar um bocadinho o Oblique Fragments, acaba mesmo por ser uma consequência da fase em que nós estávamos. O Val é um disco bastante mais direto, bastante mais agressivo. O Oblique tem muita experiência com diversos estilos e abordagens diferentes. E neste álbum quisemos simplificar um bocadinho, mas ao mesmo tempo acabámos por também fazer uma mescla de estilos, tema a tema. Quem ouvir o disco vê que vai encontrar temas bastante diversos, inclusive temos algumas coisas que nunca havíamos explorado antes, temas como a Cold, que é uma abordagem mais atmosférica das nossas ideias, mas no fundo acaba por ser uma consequência do nosso processo diário de composição e não de um plano pré-definido. E dizes muito bem, Filipe, porque realmente as faixas como a Cold e até a Closure mostram um lado mais sombrio e atmosférico da banda. Portanto, de onde é que surgiu essa vontade de explorar estes territórios menos óbvios para uma banda como os Destroyers of All? Nós, enquanto coletivo criativo, nunca colocámos barreiras à criatividade ou à experimentalização, acho que é assim a palavra. De maneira que nada está fora da mesa, que temos sempre abertura para experimentar com tudo o que nós nos lembremos de experimentar. Tanto que temos influências de muitas coisas em pequenos trechos de canções, desde samba a fado, como vocês sabem, e tudo mais. Um, Ambos os temas em questão foram compostos inicialmente pelo Guilherme, que trouxe o esqueleto dos dois temas para a nossa mesa de trabalho, se é que podemos chamar assim, e de certa forma poderá ser um extravasar ou um processo catártico por parte de quem o criou, consequência, se calhar, de uma fase de vida em que possa estar, ou algo parecido. Apesar de serem temas um pouco diferentes, principalmente a Closure, que é uma das minhas favoritas de todas as músicas que nós já compusemos, acaba por ser, no fundo, e tal como todas, mas acaba por ser, no fundo, uma reflexão do, do nosso mindset e da maneira como nós lidamos com o dia a dia, com todas as frustrações e situações que acontecem nas nossas vidas. João, o Ritual foi o primeiro single, e é também um tema muito forte. Queres partilhar um pouco sobre a história e a mensagem que está por trás dessa faixa da Ritual? Ah, posso. É bem engraçado porque essa música no álbum tão, como o Filipe dizia, tão virado para o interior e para as questões mais catárticas, essa música tematicamente é que foge um bocadinho, porque basicamente é a nossa música evil. E uma banda de metal fala sempre umas bruxarias, umas possessões, só assim. E nós sempre gostámos muito desse lado oculto. Temos músicas também sobre vida alienígena espalhadas pela nossa discografia. Nós baseamos também, como não temos limites na composição instrumental, também na parte temática, não há assim uma regra. Eu gosto de escrever mais coisas também assim, mais do inner self da pessoa e do estado de espírito da pessoa e de outros temas assim, mas temos a Dead Valley também no The Val Manifest, que é uma música que fala sobre o evento Tunguska, que é um evento paranormal que está na história e que tem 1500 teorias da conspiração, e a gente gosta de brincar com essas coisas. E a Ritual é uma música que queríamos também que fosse direta e simples e que melhor tema, senão um bom ritual de magia negra e todo o feitiço que isso traz, e até porque já tínhamos uma ideia muito própria para o videoclipe que depois gravámos, e talvez com essa ideia já na cabeça pensámos que é que poderia falar assim a música. É uma música de metal pesada, extrema. Olha, Filipe, a vossa versão dos Beatles acabou por ser uma surpresa. Como é que surgiu a ideia e que desafio é que foi adaptá-la ao universo da banda, dos Destroyers of All? Uh, a ideia partiu do nosso baixista, o Bruno,
Ele gosta sempre de explorar sonoridades completamente diferentes. Houve coisas bastante dispares. E foi mesmo por mero acaso, ao mesmo tempo para colmatar uma oportunidade que nos surgiu. Eh, Acho que não estou a dizer nada de errado, João, se eu disser alguma asneira, porque a minha memória já não está muito boa, corrige-me, por favor. Mas nós recebemos um convite por parte de um grande amigo nosso, que é o João Freitas, o guitarrista e vocalista dos Aloidos. Ele estava na altura a trabalhar no Arda Recorders, que é um estúdio no Porto, um, e ele necessitava de gravar um tema um, com uma banda, fosse ela qual fosse, e fez-nos o convite e nós aceitámos de bom grado. No entanto, não tínhamos nenhum tema dos temas que estão no In Darkness We Remain, nenhum desses temas estavam 100% finalizados. E então decidimos, ok, nenhum destes temas está finalizado, e nós nesse processo criativo de criação de originais costumamos demorar imenso tempo e gostamos sempre de demorar o nosso tempo para ir criando as camadas de instrumentos e as camadas de informação que nós acrescentamos sempre, e decidimos optar por uma coisa que no papel seria mais simples, mas que depois, tendo em conta o tema que foi escolhido, acabou por ser mais um quebra-cabeças para nós resolvermos, para criar uma cover que fosse diferente, ao mesmo tempo que fizesse jus ao original, apesar de estar completamente diferente, fizesse jus ao original em termos de tributo, de respeito, e que ao mesmo tempo tivesse a nossa sonoridade. Pronto. E o processo surgiu a partir daí, decidimos aquele tema. O Bruno deu a sugestão e nós, em algum tempo, fizemos todos os arranjos e fomos ao Porto gravar esse tema para fazer o tal convite que o João Freitas nos fez. E ficou muito bem conseguido, porque eu tive o cuidado de voltar a ouvir o original dos Beatles e acho que está um trabalho muito bem conseguido da vossa parte. Parabéns, desde Muito já. obrigado. João, agora vamos lá falar um pouco também da capa do álbum. Como é a capa do álbum? Quem é que é responsável pela capa do álbum, In Darkness We Remain? Ora, o responsável e o criador da excelente capa do nosso álbum, que eu gosto muito, é o nosso guitarrista, o Guilherme Busato, que também é designer e um excelente designer. E como neste álbum também quisemos fazer tudo por nós, porque também temos essa capacidade, temos muita gente talentosa na banda, principalmente o Guilherme, que além de ser um excelente guitarrista, também ajuda muito na parte gráfica, e ele ficou com o desafio de criar uma capa para o álbum, e foi um processo que eu achei que até foi bastante interessante, porque ele fez várias ideias, mostrou várias coisas diferentes. Eu acho que tivemos um bocado todos de responsabilidade na escolha da capa, desde o início do processo ele foi trazendo até que encontramos um design que todos gostámos e só tinha alguns pormenores a melhorar, que foi isso que ele pegou e que deu origem à capa que temos agora no álbum. E ele é a mesma pessoa, ele também tem feito as capas dos álbuns anteriores, ou fez só deste álbum? Não, mentira, ele fez a capa do EP, o Sérgio Filipe, não estou a dizer uma verdade. Uhum. Sim, sim. Pronto, exatamente, a capa do EP também é do Guilherme Busato. Depois as outras duas do Bleak foi um artista de Singapura, se não me engano, ou Tailândia. Foi o Sawan Sareit da Exato. Indonésia. Pronto, Fez a capa do Bleak. falhei redondamente. Não tem mal. E, E desculpa, a capa do Val foi feita pelo Mark Riddick. Quem acompanhar o Death Metal Underground sabe perfeitamente quem é. pronto, que é um artista que faz capas também para bandas assim conhecidas. E agora, talvez também, como nós dizemos tanto que voltámos às origens do nosso som no Into the Fire, daquela experimentação e daquele progressismo meio doido, também fomos buscar o artista original, que é o Guilherme, que é o nosso guitarrista e que fez um excelente trabalho. E o que é que veio primeiro? Vocês já tinham a capa feita, ou enquanto estavam a construir o álbum é que construíram em simultâneo também aquela capa? Um, Foi um processo a partir do momento em que fechámos toda a edição e produção do álbum,
e que ficou só na parte de masterização, nós ficámos com o tempo livre para tratar todos os outros aspectos. Ainda não tínhamos numa ideia, mas já tínhamos um fio condutor temático do que queríamos que o álbum dissesse, porque já tínhamos gravado as vozes e as letras e todo o álbum, e isso fez com que a gente também soubesse mais ou menos que linha de ideia é que queríamos para a capa do álbum, e foi um processo até que não demorou assim muito tempo, e pronto, e foi isso, e ficou a capa que temos. E está muito bem conseguida, claro. Sim, sim. Filipe, há quem diga que os Destroyers of All têm hoje um som imediatamente reconhecível. Vocês sentem que já atingiram essa, digamos, assinatura dentro do próprio metal nacional? É uma pergunta um bocado complicada. Eu posso ser um bocadinho, posso ser um bocadinho suspeito para responder a isso. Ahm, não sei, talvez há algumas bandas em que se eu ouvir um single novo deles e não me disserem quem é, eu consigo identificar. Pronto. No nosso caso, se eu fosse identificar, talvez seria pela maluqueira dos riffs e pela voz característica que o João tem. Se afirmas isso, eu só tenho que ficar contente com o facto de as pessoas ouvirem um tema nosso e disserem: Olha, isto acho que é Destroyers. Isso para mim é sinal que já conseguimos atingir alguma coisa que seja identificável. É verdade. E neste álbum, especialmente, agora isto é um parênteses meu, eu gostei muito das linhas de baixo deste álbum. Não desvalorizando a dos álbuns anteriores, é claro, mas acho que o baixo também esteve muito, muito bem neste álbum. Não sei até se não estaria mais sobressaído na gravação, mas percebe-se muito bem em certas faixas. Há uma percepção muito interessante do baixo que dá ali um toque especial à vossa música. João, vocês já apresentaram vários temas novos em palco. Vocês, quer dizer, vocês tocá-los ao vivo, quando digo novos é desde do último álbum que saiu em fevereiro. Um, Tocá-los ao vivo, trouxe-vos alguma surpresa, alguma sensação diferente em relação aos temas antigos? O que notámos foi que as pessoas gostaram imenso de ouvir música nova nossa. Já depois de tudo, da pandemia, nós não tocámos em 2020 e creio que também não tocámos em 2021, não tenho a certeza. Possivelmente possamos ter tocado, mas andámos a tocar um setlist, pronto, que já vinha um bocado, eu não lhe vou dizer gasto, mas usado, porque já vinhamos, pronto, trazíamos o Vile, e o Vile já era um álbum que passou de ter um ano para ter 3 ou 4, e quando começámos a apresentar músicas novas ao vivo tivemos um feedback mesmo muito bom, inclusive as pessoas a dizerem que fazia lembrar o EP os singles que lançamos aguçaram muito o apetite para o álbum, e tivemos uma festa de lançamento excelente e as pessoas estavam mesmo com vontade de ouvir o que é que trazíamos novo na bagagem. Por isso, sim, eu não digo necessariamente que estão a ouvir uma coisa nova dos Destroyers of All, mas estarem a ouvir coisas novas, músicas novas, um novo álbum, um novo conceito, uma nova imagem, e tem sido um feedback mesmo muito bom das pessoas. Olha, ó João, tu sentes que vocês, ao fim e ao cabo, acabaram por fechar um ciclo e abriram um novo capítulo para os Destroyers of All com este novo álbum? Sim, sem dúvida. Até porque acho que qualquer ser humano é diferente antes de 2020 e depois de 2020 à sua maneira, por causa do Covid e do isolamento e do que é que isso trouxe para a sociedade e para quem tinha bandas e projetos e estava habituado a estar por aí. Depois disso, cada um de nós trouxe um bocadinho uma bagagem diferente, e este álbum marca um ponto de viragem e, acima de tudo, um ponto de sobrevivência, porque já temos, como tu disseste, alguns anos aqui, estamos com a mesma formação do início, passamos dificuldades como qualquer relação e como qualquer banda que possa existir, qualquer grupo que queira fazer algo, mas a verdade é que ainda aqui continuamos a fazer estrada. Vimos há 2 semanas ter feito 1000 e poucos quilómetros e tocámos em Odmira e no Porto, em 2 datas consecutivas. Amanhã vamos estar no Buraco, em Ovara. Estamos a tocar, queremos mais concertos e estamos a levar as coisas ao nosso ritmo e a meter o nosso som aí fora do melhor que podemos. Isso é interessante, porque eu realmente estive a ver
pronto, fui ver o vosso historial e realmente estive a ver, e realmente vocês estão, é a mesma formação desde 2011. Não entrou ninguém, não saiu ninguém, vocês mantêm a mesma formação, e achei curioso, não é? Hoje em dia é normal, é perfeitamente normal, saem pessoas, entram pessoas, e vocês mantêm-se desde 2011 com essa formação. Olha, João, diz uma coisa, datas ao vivo, concertos, já falámos aqui então amanhã, vocês vão estar no Buraco, Em Buraco Pub, Ovar, em em Ovar, Ovar. portanto, a partir das 22, onde vão estar os Equal Left e os Chaos Edition. Exatamente. Exatamente, aí vocês vão estar lá, portanto, isto as portas abrem às 22, portanto, a não falhar, hein? Mas é assim, vocês, para além disso, já têm mais alguma coisa marcada que possam adiantar? Não podemos adiantar, já temos coisas marcadas, especialmente até mais para o final do ano, já temos uma ou duas datas até bastante boas, que nós gostamos dos convites, mas que ainda não podemos divulgar. E, entretanto, agora nesta parte também dos festivais de verão e tudo mais, sabemos que às vezes os concertos abrandam um pouco, mas estamos a fechar mais datas. Também estamos a tentar marcar uma data mais para a zona do Norte, Covilhã, mais para cima, Braga, Guimarães. Queríamos ver se íamos, queríamos um bocadinho a todos e o nosso objetivo talvez seja fazer um concerto de norte a sul, ir um bocadinho a cada zona do país e tentar levar o som o mais longe possível. Para nós também há que ficar atentos também às vossas redes sociais, claro. Filipe, e já agora que falamos aqui em concertos, e relativamente a palcos fora de Portugal, há alguma coisa na calha, digamos assim, vocês, como é que isso está? Tocar lá fora, vocês já tocaram lá fora também, se não me engano. Sim, sim. Neste momento não temos nada marcado, mas temos estado a escanear as oportunidades que existem. Gostaríamos imenso de voltar ao norte de Espanha. Fomos muito bem recebidos na Galiza. Foi uma recepção, de todas as vezes que já lá fomos, uma recepção absolutamente brutal, completamente inesperada. E gostaríamos depois de conseguir expandir um pouco mais no mapa. Mas neste momento não temos nada fechado. Estamos a tentar fechar datas, mas ainda não temos nada que possamos anunciar. Pronto, então, mas cá ficaremos à espera então que vocês também continuem a expandir-se também lá fora. João, voltando a ti, quer dizer, falo o João, falo também com o Filipe. Há mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar ou deixar como mensagem para quem nos ouve? Deixar um enorme agradecimento a ti, João, ao programa Força Bruta, a esta rádio que Agradeço. eu admito que não conhecia, mas que quando soube que íamos ter esta entrevista, tentei fazer um bocadinho de trabalho de casa e fiquei altamente admirado pela vossa qualidade e pelo serviço que vocês fazem aqui ao underground. E nós, Obrigado. bandas, bem precisamos disso, porque são vocês que fazem isto andar e metem o nosso nome lá fora. Por isso, o nosso sincero obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Foi uma conversa muito agradável contigo, João. E olhem, acompanhem-nos, a gente é relativamente ativo nas redes sociais para ir dizendo o que é que estamos a fazer um bocadinho. Temos ainda mais algumas novidades para mostrar deste álbum, que é novo, saiu em fevereiro. Fevereiro, sim, estou a dizer certo. 1 de março. 1 de março. 1 de março, tenho aqui a data atrás, tenho que olhar. O tempo passa. 1 de março, o álbum é novo, estamos a tocar com ele, estamos abertos a convites. É fácil de entrar em contato connosco, é só ir mesmo às nossas redes, ao nosso website. Temos merchandise, o álbum disponível nas nossas lojas, que é a maior ajuda que podem dar a qualquer banda, é terem um CD, uma t-shirt. Nós entendemos que as coisas não estão fáceis, mas temos tido também um bom feedback do pessoal a comprar e a gostar do álbum físico e do encarte que fizemos. Por isso, é só isso. Deixar um obrigado pela presença aqui e tudo bom aqui para o programa. E para ti, Muito, João. Um grande muito abraço. obrigado, Muito muito obrigado. obrigado. Um abraço também para ti. Filipe, obrigado também, obrigado aos dois, aos Destroyers of All, por terem então concedido aqui então esta entrevista, esta conversa.